credit contos e afins. Depois de ganhar 200 milhões de dólares na loteria, larguei meu emprego e voltei para minha cidade natal. Ao chegar à estação na minha cidade natal, liguei para meu pai para me buscar. Ele me perguntou por que eu tinha voltado. Brincando, eu disse que fui demitida e voltei para viver às custas da família. Estava chovendo torrencialmente e esperei até a noite, mas ele não apareceu. Enfrentando a tempestade, voltei para casa. Ao chegar à porta, ouvi Marcela Human, minha cunhada, reclamando. Era tão urgente assim? Tivemos que transferir o título sob esta chuva torrencial. E agora veja como estou encharcada. Minha mãe disse, é tudo por você. A Alina perdeu o emprego. Você quer devolver a casa para ela? Marcela zombou. Se ela voltar, que alugue um lugar. Não estou acostumada a morar com minha cunhada. Fiquei parada na porta, sem saber se era a chuva fria que me encharcava até os ossos ou o frio no meu coração. Meu corpo inteiro tremia incontrolavelmente. Gotas escorriam pelas minhas bochechas até a borda dos meus lábios, e eu as lambia. Estava salgado. A chuva de hoje estava salgada. Fiquei ali por um longo tempo antes de finalmente bater a porta. Nesta casa, minha mãe preferia meu irmão. E meu pai era sempre calado, mas meu irmão, Colton Weinberg, sempre me amou. Ele não me expulsaria, não é? Foi minha mãe quem atendeu a porta. Um sorriso forçado surgiu em seu rosto. Alina, você voltou. Assenti. Entrei e troquei meus sapatos encharcados, ouvindo-a explicar. A chuva estava muito forte. Seu pai não conseguiu sair. Ele estava planejando esperar até que a chuva diminuísse antes de te buscar. Como você chegou aqui? De táxi? Sim. Enquanto eu trocava os sapatos, notei alguns pares jogados ao chão, encharcados. Fingi que não fazia ideia e perguntei a ela, você saiu? A mãe franziu a testa ao ver os sapatos molhados, mas encontrou uma desculpa. Estávamos na casa dos pais da Marcela antes da chuva. Acabamos de voltar e nos molhamos. Eu disse, ó levemente, e caminhei em direção ao meu quarto com minha mala. Quando abri a porta, encontrei-a cheia com desordem. Fiquei na porta e olhei para minha mãe. Mãe, o que está acontecendo? Minha mãe contraiu os lábios, olhando envergonhada. A casa está cheia de coisas e você não fica lá com frequência. Então a usamos como depósito. E as minhas coisas? A mãe abriu rapidamente a porta da sacada e apontou. Ali. Marcela embalou para você. Olhei para as malas na sacada, abarrotadas com uma bagunça de meus pertences. De quem foi essa ideia? Esta casa foi comprada com o meu dinheiro. Não tenho direito nem a um quarto? A mãe abaixou a cabeça, fingindo impotência, enquanto Marcela gritava, arrogantemente de fora. Alina Weinberg, e daí se você comprou a casa? Você está me expulsando agora? Vocês são todos da família, mas eu sou o estranho, eu disse. Cansada de discutir, empurrei a porta do escritório. Meu irmão, Colton, estava lá dentro jogando. Colton, eles transformaram meu quarto em um depósito. Onde eu vou ficar? Ele tirou o fone de ouvido e olhou para mim. Me dê um minuto, estou quase terminando. Fiquei ali, observando. Depois de terminar o jogo, ele se aproximou. Não fique bravo. São a mamãe e a Marcela. Elas estão sempre dizendo que tem muita coisa e não tem onde guardar. Então usaram o seu quarto. Que tal assim? Marcela e eu ficaremos em um hotel por alguns dias. Você pode usar nosso quarto. Enquanto falavam, ele perguntou. Quanto tempo você vai ficar desta vez? Sabe, Boston é tão longe? Por que você não fica aqui e encontra um emprego por perto? É melhor para a família cuidar uns dos outros. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. No passado, eu sempre dizia que minha especialização não correspondia ao mercado de trabalho local e, mesmo que encontrasse um emprego aqui, o salário não seria ótimo. Então eu voltaria para Boston. Mas desta vez, concordei sem hesitar. Eu me sinto da mesma forma. Estou à deriva há anos e é hora de me acalmar. Pretendo ficar para sempre. Então hospedar você e Marcela em um hotel não é prático. Deixa a mamãe e eles limparem o quarto. Eu vou ficar lá. Colton ficou atordoado por um momento. Então ele disse, claro, vou mandar eles limparem isso imediatamente. Assim que ele terminou de falar, Marcela começou a reclamar. Limpar para onde? Esta casa é tão pequena que mal tem espaço para se mexer. Todos ficaram ali, ninguém se moveu. Depois de um longo impasse, Colton finalmente disse. Se você não limpar, eu limpo. Ele começou a andar em direção ao quarto, mas a mãe agarrou seu braço. Você ao menos sabe como limpar isso? Deixa comigo. Olhei para minha mãe e não pensei mais em morar no meu antigo quarto. Se você não quiser limpar, tudo bem. O apartamento que comprei não está sendo usado, está? Só me dê a chave e eu me mudo. Estendi a mão para a mamãe, mas ela não me respondeu. Olhei para ela e depois para Colton. O que isto significa? Colton parecia estranho. Alina, não fique chateada. O irmão de Marcela está morando naquele condomínio agora. Não seria conveniente para você ficar lá. Oh, não tem outro? Aquele em Westwood Gardens. Me dá a chave. Ninguém se moveu, e a sala ficou em silêncio. Depois de uma longa pausa, papai, que permanecera quieto até então, finalmente falou. Alina, você voltou só para perguntar das casas ou para mostrar que você comprou várias delas? Quase ri de frustração. Pai, é isso que você pensa de mim? Eu estava perguntando onde posso ficar. Você não disse uma palavra. Quando tento fazer meus próprios arranjos, você fala que estou me exibindo? Nunca vi ninguém se gabar de ter 3 casas e ainda não ter onde morar. Os rostos deles ficaram amargos, mas ninguém falou. Eu sabia que eles queriam me afastar, me considerando um fardo agora que eu era desempregada. Eu não tinha intenção de me espremer nesta casa com eles. Mas se eles quisessem ser cruéis, eu também não me conteria. Se eles queriam que eu fosse embora, então vamos fazer isso completamente. Seu silêncio é uma resposta? Você quer que eu vá embora, certo? Meus pais e Colton ficaram quietos. Marcela me lançou um olhar de desdém. Quem já ouviu falar de uma cunhada na casa dos 30? Solteira? Que mora com o irmão e a esposa dele. Uma coisa é ficar de vez em quando. Mas agora que você está desempregada, você pretende ficar indefinidamente? Você não tem amor próprio? Soltei uma risada seca. Meu tom de voz era áspero. Não cabe a você dizer. Estou falando com meus pais e meu irmão.
O rosto de Marcela se contorceu de raiva. E Colton olhou para mim com raiva, seu tom igualmente áspero. Alina, eu posso te tolerar, mas Marcela não tem obrigação de te tolerar. Mostre respeito a ela quando falar com ela. Olhei para ele e sorri. Não tenho problema com ela. É porque você não diz nada. Colton, eu comprei essas 3 casas. Uma para você morar com sua esposa depois do casamento. Outra para o irmão da Marcela. Você, o principal beneficiário, age com muita justiça. Se você tiver coragem, devolva-me as 3 casas e vá morar em outro lugar com sua esposa e nossos pais. Depois que eu disse isso, o rosto de Colton ficou extremamente ruim. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, meu pai se levantou do sofá e me repreendeu duramente. Alina, como você ousa falar assim? Ignorei sua alta repreensão e disse calmamente. Vou perguntar mais uma vez. Nenhuma das 3 casas está disponível para eu morar? Sim, foi a mamãe quem atendeu. Assenti, olhando para cada um deles. Então, você está dizendo que quer cortar laços comigo, certo? Eles permaneceram em silêncio. Falei em voz baixa. Então, se for esse o caso, vamos cortar os laços hoje. De agora em diante, eu, Alina Weinberg, não tenho pais nem família. Arrastando minha mala, saí de casa. Reservei um hotel e me acomodei para passar a noite. Então, liguei para minha amiga advogada para perguntar se eu poderia reaver as 3 casas, que comprei imediatamente, mesmo que estivessem sob nomes diferentes. Ela perguntou se havia algum acordo de doação, mesmo que verbal. Eu disse que havia mencionado que uma casa seria para meus pais morarem durante a aposentadoria. Mas era só isso. Ela disse que recuperar a propriedade não seria um problema. Expliquei minha situação e a contratei como minha advogada para reaver todas as 3 propriedades. Depois de desligar, senti um vazio no meu coração, como se um pedaço tivesse sido esculpido. Desde o ensino médio, trabalhei em empregos de meio período e, depois de me formar na faculdade e ficar em Boston, economizei para comprar aquelas 3 casas. Elas drenaram todas as minhas economias. Meu plano original era ter uma casa para a aposentadoria dos meus pais. Uma para mim quando eu voltasse e a outra para alugar para obter alguma renda, para que eu pudesse eventualmente me aposentar confortavelmente. Mas para os meus pais, aceitar uma não era suficiente. Mesmo que tivessem dado a casa que era deles para o Colton, eu não teria ficado tão bravo. Eles queriam levar os 3 e me expulsar só porque perdi meu emprego. Verifiquei minha conta bancária, olhando para o montante de dinheiro. Eu ri através das lágrimas. E daí, eu ainda tinha dinheiro, o que era suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida. Lavei o rosto, jantei e fui dormir. Na manhã seguinte, fui ao escritório de vendas do condomínio de vilas mais caro da cidade, o Golden Bay Villas. Comprei uma totalmente mobiliada por mais de 7 milhões de dólares. Mudei-me com minha bagagem e contratei uma governanta para cozinhar e limpar todos os dias. Vivi em paz durante meio mês. Então, recebi uma ligação da mamãe. Assim que atendi, ela começou a gritar. Alina, você está louca? Como ousa nos processar? Eu ri. Senhora Lewis, quem é a senhora? Estou processando o Colton por ocupar ilegalmente as 3 casas, que comprei com meu próprio dinheiro. Alina, você tem muita coragem. Uma disputa de família e você quer levar isso ao tribunal? Tudo bem, vou processá-la por ser uma filha ingrata. Você realmente acha que algumas palavras sobre romper laços podem acabar com o nosso relacionamento? Seu irmão disse que, de acordo com as novas leis, você é obrigada a nos sustentar enquanto estiver viva. Tudo bem, vá em frente e processe. Seja qual for a decisão do tribunal, eu pago. Ouvi dizer que algumas centenas de dólares por mês é suficiente. Eu posso pagar isso. Ah, e também ouvi dizer que apoio material é permitido. Eu poderia comprar absorventes no valor de 500 dólares para você. A lei permite isso. Então vá em frente, me processe. Minha mãe ficou furiosa e me xingou pelo telefone. Seu pirralho ingrato. Espere só até o Colton chegar em casa e ver a carta daquele advogado. Ele vai te dar uma surra. Mande-o. Eu esperarei. Desliguei e fui recebida pela minha vizinha, que trazia um prato de frutas. Ela parecia um pouco mais velha do que eu, e me pareceu familiar. Olá, sou Gwen Sinclair, sua vizinha. Percebi que ela era uma apresentadora de TV local. Olá, sou Alina Weinberg. Por favor, entre. Ela acenou com a mão. Não precisa. Só vim me apresentar. Vamos ter uma reunião na minha casa, e pode ficar barulhento. Espero que não se importe. Eu sorri, sem problemas. Ela olhou para mim e sorriu. Você parece ter a nossa idade. Por que não se junta a nós? Achei que alguém mais velho morasse aqui. Eu queria recusar. Mas ela foi tão simpática e persistente que praticamente me arrastou junto. Com a governanta em casa, não me preocupei. Lá dentro, a casa dela já estava cheia de gente. Ela me apresentou como seu vizinho. E logo estávamos conversando e fazendo churrasco juntos. Eu não esperava que Gwen fosse colega de classe de Marcela. Marcela chegou com Colton e, quando me viu, ela veio correndo. Alina, como você encontrou esse lugar? Sorri para ela, observando sua explosão dramática. Gwen, sem saber do nosso relacionamento, puxou Marcela para me apresentar. Mas Marcela deixou escapar. É da minha cunhada que eu sempre reclamo. Aquela que está na casa dos 30, desempregada, ainda vivendo às custas do irmão e da esposa dele. Desculpe, eu não esperava que ela nos seguisse até aqui. Todos sabiam que fui convidado por Gwen como seu vizinho. Como morador desta comunidade exclusiva de vilas, sei que isso não condizia com o quadro que Marcela havia pintado. As pessoas trocaram olhares confusos. Gwen olhou para mim e perguntou: Vocês se conhecem? Eu sorri. Que coincidência. Este é meu irmão e minha cunhada. Eu não sabia que vocês eram colegas de classe. Gwen, a gentil anfitriã, riu baixinho. De fato, que mundo pequeno. Marcela, a Alina não te seguiu. Ela é minha vizinha. Achei que ela iria gostar de se juntar a nós, já que temos mais ou menos a mesma idade. Colton e Marcela pareciam completamente perplexos. O quê? Ela é sua vizinha? Como isso é possível? Gwen pareceu indecisa sobre como responder, virando-se para mim. Marcela também. Alina, você não está desempregada? Como conseguiu alugar uma casa aqui?
Eu não aluguei. Eu comprei. Marcela riu, incrédula. Como assim? Você gastou todas as suas economias comprando aquelas 3 casas. Depois de ser demitida, de onde tirou o dinheiro para comprar isso? Trabalhei duro por mais de uma década para comprar essas 3 casas. Você sabia que eu estava desempregada, então, descaradamente, assumiu o controle das 3. Quando soube que eu voltaria, mal podia esperar para me expulsar. Não se preocupe, contratei um advogado. Vou recuperar aquelas 3 casas. Então, Marcela e Colton, sugiro que comecem a procurar um lugar para morar. Não esperem até que o tribunal os obrigue a sair e os deixe sem teto. Minhas palavras causaram murmúrios entre a multidão. Alguns até se voltaram para Marcela e perguntaram diretamente: Marcela, você não disse que seus sogros compraram aquelas 3 casas para você? E você reclamava constantemente que sua cunhada era preguiçosa. Feia, tinha quase 40 anos e ainda era solteira. Vivendo às custas dos pais depois de perder o emprego. Isso é um absurdo. Eu ri. Então é assim que você torce a verdade pelas minhas costas. Não importa. A senhora Lewis acabou de ligar. Ela mencionou que recebeu a carta do advogado. Você verá quando chegar em casa. Estávamos interrompendo a reunião deles e não era apropriado discutir na casa de outra pessoa. Virando-me para Gwen, eu disse: Senhora Sinclair, peço desculpas por causar problemas. Vou voltar agora. Aproveite a reunião e sinta-se à vontade para me visitar quando tiver tempo. Comecei a sair. Marcela agarrou meu braço. Alina, explique-se. De onde você tirou o dinheiro para comprar uma casa? Sua mãe te deu? Olhei para ela, depois para Colton, e disse calmamente: Seu marido tem mãe. Eu não. Com isso, tirei a mão dela e fui embora. Marcela e Colton me seguiram para fora, tentando entrar na minha casa quando eu entrei. Tranquei a porta por dentro imediatamente. A governanta que contratei, uma recém-formada na faculdade chamada Emily Hart, ficou visivelmente assustada com o comportamento agressivo deles. Eu sorri para ela de forma tranquilizadora. Não se preocupe. Envie-me suas informações pessoais. Estou planejando uma viagem de alguns dias e você virá comigo. Emily pareceu confusa. Acabei de começar a trabalhar. Não tenho dinheiro para férias. Eu ri. Estou convidando você. É claro que cobrirei as despesas. Comida, acomodação, tudo. Para onde vamos então? Pensei nisso. Depois de trabalhar tantos anos, nunca tive o luxo de sonhar em tirar férias. De repente, não consegui pensar em nada. Perguntei a ela: Existe algum lugar onde você gostaria de ir? Ela respondeu: Sempre quis visitar as pequenas cidades do Sudoeste. Ok, vamos lá. Rapidamente reservamos voos para o dia seguinte. Emily ligou para a família para informá-los sobre a viagem. Seus pais estavam preocupados, temendo que eu pudesse sequestrá-la para tráfico de órgãos. Não consegui evitar rir. Emily garantiu que não era esse o caso. Para ser justo, era suspeito. Conhecer alguém há apenas meio mês e, de repente, planejar uma viagem juntos. Emily não era muito falante. Eu expliquei. Esta viagem foi uma ideia espontânea. Aqueles 2 lá fora são meu irmão e minha cunhada. Ganhei na loteria e pedi demissão. Continuei. Meus pais favorecem meu irmão. Quando souberam que eu tinha perdido meu emprego e estava voltando para casa, eles me expulsaram. Originalmente comprei 3 casas pequenas. Mas agora meus pais moram em uma. O irmão da minha cunhada mora em outra. E a terceira está vaga, mas não é para mim. Não tenho para onde ir. Pedi demissão e voltei, pensando que finalmente poderia aproveitar a vida com eles, já que agora tinha dinheiro. Poderíamos todos relaxar e ser felizes. Mas acontece que só eu os via como família. Eles me viam como um fardo. Depois que terminei, Emily, que não era muito boa em confortar as pessoas, simplesmente disse: família ou não, se eles não te valorizam, não precisa se apegar. Caso contrário, é só dar a eles uma desculpa para tirar vantagem de você. Eu sorri. Você tem razão. Então, não se preocupe. Eu não sou nenhum vilão querendo extrair órgãos. Emily riu da minha piada. Marcela e Colton finalmente retornaram ao encontro de Gwen, depois de ficarem do lado de fora por um tempo. Se fosse eu também estaria com vergonha de voltar. A reunião durou até a noite, e eu vi todo mundo indo embora. Depois que todos foram embora, Gwen veio até minha casa. Pedi para Emily fazer uma xícara de café para ela. Gwen pediu desculpas pelo desagradável incidente anterior. Não foi culpa dela. Se alguém deveria se desculpar, sou eu. Quem poderia prever que encontraríamos Marcela? Mas considerando que Marcela e Colton agora sabiam onde eu morava, eles sem dúvida causariam mais problemas. Avisei a Gwen. Minha família provavelmente vai me assediar. Vou avisar a segurança e dar as fotos para mantê-los afastados. Mas minha cunhada pode mencionar seu nome para me atingir. Gwen fez uma pausa por um momento antes de dizer: Não se preocupe. Senhora Weinberg. Eles não estão na minha lista de visitantes aprovados. Obrigado. Naquela noite, Marcela e Colton devem ter informado meus pais sobre a compra da minha vila. Mamãe me ligou novamente. Alina, seu irmão disse que você comprou uma casa. Quando você a comprou sem nos contar? De onde você tirou o dinheiro? O que isso tem a ver com você? Desliguei e bloqueei o número dela. Logo depois, Colton me mandou uma mensagem. Alina, você está ficando mais desrespeitosa a cada dia. Como ousa bloquear a mamãe e o papai? Eu respondi: Devolva minhas casas, seu vagabundo. O Colton deve ter surtado. Ele tentou me ligar por vídeo. Eu o bloqueei também. Depois de bloquear todos os seus números, enviei suas fotos para o grupo de bate-papo da administração da propriedade. Com uma nota, por favor. Não deixe essas 4 pessoas entrarem. Na manhã seguinte, Emily e eu voamos para a cidade da primavera. Sem chamadas irritantes, nós aproveitamos umas férias tranquilas de 2 semanas. Emily estava ocupada filmando um vlog e editando-o à noite. Senhora Weinberg, você se importaria de aparecer no vídeo? Eu não me importo. Ela riu e voltou a editar. Quando acordei de um sono profundo, o vídeo dela tinha se tornado viral. Nós 2 acabamos virando tendência nas redes sociais. Os comentários foram extremamente positivos. Chefe dos sonhos.
Estou largando meu emprego para ser uma ferramenta de limpeza doméstica. Ei, pergunte à sua chefe se ela precisa de uma cozinheira. Sou ótima na cozinha. Seu chefe precisa de um jardineiro? Eu sou um profissional. Os internautas estavam se divertindo muito. A conta de Emily ganhou muitos seguidores da noite para o dia. Ela pareceu um pouco inquieta. Senhora Weinberg, o que devemos fazer? Sorri. O que você quer dizer? Esta é uma grande oportunidade. Aproveite esta fama repentina e comece a construir sua própria plataforma. Ela franziu os lábios e disse: Então dividirei a renda com você. Dada a minha situação financeira atual, não pensei em dividir os ganhos. Mas Emily e eu nos dávamos bem, e ela cozinhava bem. Minha única preocupação era a lealdade dela. Você não está pensando em desistir, está? Por alguma razão, minha pergunta a fez rir, e eu ri também. Como isso é possível, a menos que você me demita? Eu ri. Então deveríamos redigir um contrato separado. A renda da sua conta é sua, enquanto você continuar como minha governanta. Emily foi inflexível. Não vou desistir, mas é injusto você não ficar com uma parte. Afinal, você era a estrela dos vídeos. Deveríamos dividir os lucros. Tudo bem, contanto que você não desista. É isso que me importa. Esse acontecimento inesperado deixou nós dois muito felizes. A situação continuou a piorar durante toda a noite. Alguém compartilhou e comentou os vídeos, me criticando duramente. Eles me rotularam como uma filha ingrata que bloqueou os pais e irmãos e contratou um advogado para lutar por mais propriedades, apesar de já possuir uma vila. Eles me acusaram de criar uma fachada de boa chefe, mas por trás das aparências, ser insensível. Os internautas adoravam drama. O que começou como uma sensação matinal transformou-se em uma reação negativa à noite. A mudança repentina captou a atenção daqueles sempre ávidos por fofocas, como uma matilha de marmotas emergindo de suas tocas. Emily não esperava tal reação, e, para ser honesto, eu também não. Senhora Weinberg, o que devemos fazer? Emily me chamava de Senhora Weinberg ou chefe. Ela insistia em ser mais formal. O discurso formal me fez sentir como se eu ainda estivesse no trabalho. Nada por enquanto, respondi calmamente. Deixe-os ter seu momento de histeria. No dia seguinte, a tempestade online ficou ainda mais intensa. No entanto, várias contas começaram a se opor à onda inicial de críticas, apoiando-me. Percorri as postagens e reconheci muitas delas como sendo de meus antigos colegas. Eles estavam me defendendo. Eles disseram o quão trabalhador eu era. Como aluguei um lugar em Boston por menos de $1.000 por mês, para economizar dinheiro. E como eu havia economizado todo o meu salário para comprar casas na minha cidade natal em homenagem aos meus pais. Eles mencionaram que eu havia comprado 3 casas, todas registradas no nome dos meus pais. E agora, eu estava apenas pedindo o que me pertencia por direito. Mas suas palavras foram abafadas pelo mar de milhares de comentários. Determinado a esclarecer as coisas, passei a manhã inteira organizando todos os registros financeiros dos últimos anos. Decidi fazer uma transmissão ao vivo na conta da Emily, para abordar a situação diretamente. Assim que a transmissão ao vivo começou, os espectadores apareceram em massa. Comecei mostrando registros da época da faculdade, quando trabalhava meio período para me sustentar, até as transações relacionadas à compra das casas. Cada detalhe foi exposto para que todos pudessem ver. Os espectadores ficaram atônitos. Durante a transmissão ao vivo, eu disse: pedi demissão do meu emprego, e brincando, disse ao meu pai que estava desempregado e que precisaria voltar para casa. Meus pais ficaram tão assustados com a ideia que imediatamente transferiram a propriedade das 3 casas, que comprei para o meu irmão. Quando voltei para casa, não havia nenhum único quarto para mim em nenhuma delas. Fui expulso naquele dia. Você pode ouvir a gravação aqui. Alguns espectadores questionaram a autenticidade da gravação, céticos sobre como eu poderia produzir tal gravação tão convenientemente, sugerindo que parecia muito preparada para ser real. Expliquei. Liguei para meu pai para me buscar, mas ele não veio o tempo todo. Acabei voltando andando na chuva torrencial. Quando cheguei em casa, ouvi a conversa deles na porta. Na gravação, minha cunhada estava reclamando da pressa na transferência, dizendo que ficou encharcada na chuva por causa disso. Minha mãe respondeu que eles tinham que fazer isso rapidamente. Caso contrário, se eu voltasse desempregado, eles estariam dispostos a me devolver as casas? Minha cunhada também mencionou que eu deveria alugar um lugar, pois ela não se sentia confortável morando comigo. E lá, a propósito, uma das 3 casas é um apartamento, para o qual sugeri que eu pudesse me mudar. Mas o irmão da minha cunhada já morava lá. Por quê? Só porque eu não era a criança amada pelos meus pais? Por que eu deveria doar o dinheiro conquistado através de anos de trabalho duro? E de graça? Se eles fossem realmente minha família, se eles realmente me amassem, eu poderia dar isso a eles de bom grado. Mas não são, então tenho todo o direito de retomar o que é meu. Em seguida, dirigi-me aos espectadores que poderiam estar em situações semelhantes. Se algum de vocês estiver passando por algo semelhante, por favor, protejam seus bens. O amor que não lhe foi dado na infância não pode ser comprado com dinheiro. Mais tarde na vida. Não seja tolo como eu fui, pensando que você pode comprar afeição e amor familiar com dinheiro. No final, tudo o que você terá será decepção. Um espectador perguntou nos comentários sobre a vila. Eu sorri e decidi revelar a verdade, pensando que não havia mais necessidade de esconder minha riqueza. A sorte estava do meu lado. Comprei um bilhete de loteria e ganhei. O verdadeiro motivo pelo qual larguei meu emprego e voltei para minha cidade natal foi usar o dinheiro para viver uma vida melhor com minha família. Mas eles me desprezavam porque eu estava desempregado. Depois que essas palavras saíram, a seção de comentários explodiu com exclamações de surpresa e descrença. As pessoas postavam coisas como "Uau!" e "tão gratificante". Eles disseram que isso era karma em ação. Depois da minha resposta, uma onda de condenação surgiu no chat do grupo familiar. Minha tia criticou. "Alina, o que você fez foi realmente demais. Ganhar na loteria e depois tramar para enganar seus pais?
Uma jovem com uma mente tão calculista é realmente indesejável. Eu respondi no grupo. Você é o único sem uma mente intrigante. Você me pediu emprestado US$ 100.000 anos atrás. Por favor, devolva o mais rápido possível. Se você é tão gentil, por que não compra 3 casas para seu irmão? Por que você não fez isso antes? Comprei aquelas 3 casas. Agora, não posso nem ter um único cômodo nelas. O que você acha que eu sou? Colton me questionou no grupo. Por que você não consegue ter nenhum único quarto? Postei a gravação de áudio no chat. Pessoal, tecnicamente, cortei laços com eles. O que significa que não sou mais família de nenhum de vocês. Estou saindo deste grupo agora. A propósito, aqueles que me devem dinheiro, por favor, juntem o valor e devolvam dentro de um mês. Ou ainda terei que recorrer aos canais legais. Tudo o que eu dei, eu vou recuperar até o último centavo. Se alguém quiser defender esses 4, por favor, aceite-os. Devolva minha casa para mim e eu retirarei o processo. Depois desse desabafo, saí do grupo. Emily e eu ainda estávamos viajando e decidimos visitar o Havaí em seguida. Alguém deve ter avisado minha mãe porque ela realmente foi ao tribunal para me processar por pensão alimentícia. No entanto, era ridículo porque ela ainda não tinha idade suficiente para pedir pensão alimentícia. O tribunal rejeitou o caso dela. Por outro lado, o veredito sobre meu processo para recuperar as casas foi aprovado. Todas as 3 propriedades foram ordenadas a serem devolvidas para mim, e a transferência teve que ser concluída dentro de um mês. Quando Colton interrompeu a transferência, eu providenciei que as pessoas comparecessem a seu local de trabalho diariamente, ameaçando arruinar seu emprego se ele não obedecesse. Por fim, meus pais, sem avisar Colton e Marcella, vieram à comunidade da vila para me ver. Os seguranças não os deixaram entrar, então eles se sentaram no portão. O gerente da propriedade, preocupado com a imagem da comunidade, me enviou uma mensagem. Saí para encontrá-los. Os rostos dos meus pais estavam sombrios. Minha mãe, acostumada a me repreender, abriu a boca para começar de novo. Mas meu pai a interrompeu. Ele olhou para mim e perguntou. Alina, estamos à sua porta agora. Você não quer convidar seus pais para entrar? Eu zombei, achando isso bastante irônico. Não há necessidade disso. Assim como não há lugar para mim em sua casa, esta é minha própria casa, e não há lugar para você aqui também. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe, rangendo os dentes, só perguntou. Você simplesmente não quer que seu irmão viva bem? Fiquei confuso. O que você quer dizer com deixá-lo viver bem? Você espera que eu o sustente por toda a vida? Depois de todos esses anos, não foi o suficiente? O que mais você quer de mim? Minha voz era ríspida e minha mãe recuou um pouco. Se você se importa tanto com ele, encontre um emprego. Você deve trabalhar duro para apoiar seu precioso filho. Não venha até mim. Você me deixa doente. Alina, nós te demos a luz e te criamos. Como te prejudicamos? Me deu a luz? Me deu a luz só para servir Colton. Eu nasci para ser sua empregada. Me criou? Depois do ensino médio, eu paguei pela minha própria educação. Você não se lembra disso? Eu usava as roupas velhas de Colton. Era ridicularizada pelos colegas de classe e chorava para você. Mas você não se lembra disso. Eu me lembro de tudo. No momento em que tive dinheiro, quis voltar e tornar a vida melhor para todos nós. Mas no momento em que eu disse que estava desempregado, você estava pensando em como me expulsar. E você ousa dizer que me deu a luz e me criou? Diga ao Colton para se apressar com a transferência. Se não o fizer, vou arruinar o emprego dele. O mesmo vale para a Marcella. Não vou poupar nenhum deles. Contratei alguns caras com cara de durões e tatuagens. E eles acompanhavam o Colton para o trabalho e de volta todos os dias. Estavam só esperando a minha palavra para que ele fosse demitido. Depois de meio mês, Colton não aguentou mais. Seu chefe conversou com ele e ele foi forçado a me ligar para uma transferência. Eu não apareci. Deixei meu advogado cuidar disso. Todas as 3 propriedades foram transferidas de volta para meu nome. Mais tarde, descobri que a casa no distrito escolar era ocupada pelos pais da minha cunhada. E o apartamento era onde o irmão dela morava. Meus pais biológicos valorizavam mais a nora do que a própria filha. Bem, fazia sentido. A nora era a menina dos olhos do filho. E o que eu era? Eu era apenas um servo deles. Não tive misericórdia e enviei pessoas para forçá-los a sair. Depois que os pais do meu cunhado e da minha cunhada foram despejados, Colton e Marcella tiveram uma briga feia, que levou ao divórcio. Por um golpe de sorte, um dos caras tatuados me perguntou se eu estava interessado em vender uma casa de segunda mão, pois ele queria comprar uma. Ele também deu uma olhada na casa onde meus pais moravam atualmente, que ficava perto do hospital e do metrô. Dei-lhe um desconto e vendi para ele. Após a transferência, ele rapidamente mudou meus pais, meu irmão e minha cunhada. Todos os 4 ficaram desabrigados e tentaram buscar refúgio comigo. Para evitar qualquer aborrecimento com a administração da propriedade, mantive os caras tatuados postados no portão. Depois de alguns dias sem me ver, eles retornaram para sua cidade natal. Marcella exigiu o divórcio de Colton, e, num acesso de raiva, ele acabou matando-a. A polícia o prendeu. Meus pais estavam chorando e implorando perdão à família de Marcella, mas eles se recusaram. No final, Colton foi condenado à morte. Quando meus pais ouviram a notícia, eles desmaiaram na hora. Não dei seguimento a nenhum desses acontecimentos depois disso. Talvez se vivessem o suficiente para precisar do meu apoio, eu lhes daria o valor obrigatório de US$ 500 por mês. Mas quem sabia se eles viveriam tanto tempo, agora que haviam perdido o filho? Enquanto isso, comecei uma jornada ao redor do mundo com Emily. Fim. Para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus esteja conosco.